Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Miranda Fala. Eu sou a Miranda e no vídeo de hoje eu te faço uma pergunta. E quando o meu querer é diferente do querer de Deus? Vocês já pensaram sobre isso? Sobre como é muito difícil, às vezes, você ter que abrir mão de coisas que você quer muito, como sonhos, por exemplo, que é o vídeo de hoje. Eu vou contar pra vocês sobre um sonho meu muito importante pra mim. Era o meu maior sonho naquele momento e que não deu certo. Por quê? Porque não era a vontade de Deus que desse certo. E quando isso acontece? Quando vem essa frustração de o meu desejo e a minha vontade ser diferente daquilo que Deus planejou pra mim. Por mais que seja uma coisa que eu gostaria muito que acontecesse, mas e quando não acontece? Eu faço um tipo de oração, já tem meses que eu oro dessa forma. Eu oro pra Deus dizendo pro Senhor que a vontade dele seja compatível com a minha vontade e a minha vontade compatível com a vontade dele, de maneira que eu não fique num cabo de guerra onde Deus puxe pra um lado e eu puxe pra outro, porque sinceramente eu perderia feio nessa briga, né? Nem teria uma briga praticamente, porque é sempre a vontade de Deus que vai prevalecer na nossa vida. Mas já pararam pra pensar que se a gente estiver do lado de Deus, as coisas funcionam muito melhor? A gente não vai ficar sempre se frustrando porque os meus sonhos não são compatíveis com os sonhos de Deus. E ao mesmo tempo a gente vai estar tendo a ajuda de Deus para estar sempre no propósito que Ele quer para nós. E principalmente, eu não vou ficar me frustrando o tempo inteiro, como aconteceu comigo. E eu vou contar essa experiência para vocês, que foi o meu maior sonho e que deu totalmente errado, não deu certo. Porque não era o planejamento de Deus pra mim, não pelo menos naquele momento, naquela circunstância. Isso é uma coisa que eu nunca contei pra ninguém, é a primeira vez que eu tô contando aqui no canal. Quer dizer, eu contei pra algumas pessoas, mas não é uma coisa que eu fico contando sempre, porque realmente é uma coisa que mexe comigo muito, assim, é uma coisa que eu queria demais e não deu certo. Vou compartilhar essa história com vocês, mas antes eu quero deixar um provérbios que, tipo, é muito real, isso acontece de verdade, vai resumir toda a história aqui que eu vou contar pra vocês. Então eu vou deixar essa palavra com vocês, que fica lá no livro de Provérbios, no capítulo 16, no versículo do 1 até o 3, e vai dizer assim pra gente: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Tá vendo aí nesse versículo 3 a importância da gente buscar direcionamento do Senhor? Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Esse consagrar, eu acredito que é no sentido da gente querer saber qual é a vontade de Deus. Senhor, isso daqui tá certo diante de ti, dos teus olhos? Isso é bom pra minha vida? E esse versículo 2 vai dizer: todos os caminhos são bons aos olhos dos homens, parecem puros, mas o Senhor pesa o espírito. Ou seja, o Senhor vê o que vai acontecer lá na frente. A gente é limitado, a gente tem uma visão totalmente fechada, mas o Senhor não, Ele sabe tudo a nosso respeito e sabe o que vai dar certo e o que não vai dar certo. E aqui começa a minha experiência pra eu contar pra vocês, né, que aconteceu comigo. Desde a infância, assim, pra adolescência, eu sempre sonhei muito em conhecer os Estados Unidos. Nossa, nenhum outro país me chamava tanto a atenção como os Estados Unidos. Eu queria muito ir pra lá. Desde a adolescência eu falava com as minhas amigas que eu amava esse país, eu queria muito conhecer. E, enfim, quando eu cresci, né, eu fui ficando adulta, esse sonho não morreu, ele continuou, ainda é o país, assim, que eu mais gostaria de conhecer, assim, na minha vida. E aí, enfim, pessoal, surgiu uma oportunidade pra nós, já que era o meu maior sonho, né, um casal de amigos nossos que já tinham viajado para os Estados Unidos, estavam com esse planejamento de ir morar nos Estados Unidos, e a gente começou a se programar junto, pra gente poder ir junto. Eles já tinham visto. A gente não tinha passaporte, não tinha nada. Tinha pouco tempo que eu tinha ganhado uma rescisão do meu trabalho, do meu antigo trabalho, né, onde eu trabalhava antes de ganhar o Nicolas. E eu ganhei, tipo, uma boa quantia, sabe, em dinheiro, e foi o que eu utilizei. Eu falei assim, nossa, é de Deus, vai acontecer, porque, tipo, eu vou colocar todo o meu planejamento nisso, vou gastar esse dinheiro com isso e vai dar certo. E eu sonhava com isso, dia e noite sonhava com isso, com essa oportunidade, que esse casal de amigos nossos estava planejando junto com a gente ir, pasmem, morar lá nos Estados Unidos. A gente ia largar tudo aqui no Brasil, vender tudo
e ir morar lá nos Estados Unidos. Por quê, pessoal? Para vocês entenderem a história. Esse casal de amigos nossos, né, que é muito querido por nós, os pais dele já moram nos Estados Unidos tem um tempo, tem bastante tempo, né, tem uns anos. E a vida deles é super tranquila, sabe? A qualidade de vida, a gente sabe, é bem melhor do que aqui no Brasil. A questão da segurança, eu sempre pensava muito isso com o Nicolas. Nicolas tinha em torno de 1 ano quando a gente foi tentar fazer, né, esse visto, tentar dar seguimento a esse planejamento. E aí, esses pais desses amigos nossos já moravam lá e eles mandavam vídeos pra gente falando: olha, o Robson já vai ter trabalho aqui que ele vai trabalhar, a gente vai conseguir tudo pra vocês. Vocês vão poder ficar aqui na nossa casa, né, nesse início, até vocês conseguirem se estabilizar. A gente já tinha tudo planejado, tudo programado, embora a nossa família não soubesse. A gente preferiu manter segredo enquanto, sabe, as coisas não aconteciam, a gente manteve segredo, sigilo, ficou só entre nós. E o pastor da igreja na época sabia também, deixa eu conversar com ele. Pois bem, fizemos tudo, tiramos o passaporte, fizemos tudo, fizemos todo o protocolo direitinho. Na hora de tirar o visto, a gente orou, a gente jejuou, a gente fez de tudo. Eu chorava, Deus, falando: Deus, por favor, faz com que esse visto seja aceito, a gente consiga receber esse visto pra ir embora, né, pros Estados Unidos. Eu me lembro que foi no ano de 2018, o Nicolas tinha aproximadamente 1 aninho de idade, ele era de colo. E aí a gente foi tentar tirar o visto pra ir pros Estados Unidos, né? E aí, nisso, a gente já tava fazendo, tipo, planos do tipo, ver as malas que a gente ia comprar. Eu ficava vendo as malas, as passagens aéreas pra gente poder ir pra lá. E tudo, já tava tudo muito bem planejado na minha cabeça, mas não tava no coração de Deus. Claro, né? Por isso que eu tô aqui hoje no Brasil, não tava no planejamento de Deus. E aí a gente orou na semana, a gente jejuou a semana inteirinha antes de fazer a entrevista do visto, porque pra quem não sabe, pra tirar visto pros Estados Unidos, você precisa fazer uma entrevista. E aí a gente foi pra essa entrevista confiante de que Deus ia abrir as portas e a gente ia conseguir ir pros Estados Unidos, morar nos Estados Unidos. Cara, tô abrindo meu coração pra vocês que esse era o meu maior desejo, meu maior sonho. E eu, cara, eu sonho com isso até hoje, mas hoje já não é um sonho mais tão vivo, assim, tão eficaz na minha vida, entende? Mas naquele tempo, isso estava vivíssimo dentro do meu coração. E aí a gente foi pra essa entrevista de visto, fez tudo direitinho. E quando chegou lá, adivinhem, o nosso visto foi negado. Quando o nosso visto foi negado, quando isso aconteceu, é como se o mundo desmoronasse em cima de mim, assim, sabe? É como se tudo que eu tivesse feito, não é barato, todo o dinheiro que a gente gastou, tudo que a gente investiu, né? Tanto pra mim, quanto pro Robson, quanto pro Nicolas, a gente não tinha passaporte, a gente não tinha nada. E dinheiro, né, que a gente gastava de Uber pra ir, pra voltar, porque é longe o centro do Rio de Janeiro daqui da minha casa. Então a gente gastava muito, teve muito gasto envolvido nisso tudo. Praticamente todo o dinheiro que eu tinha recebido, né, da minha rescisão do trabalho, foi em torno desse sonho. Eu investi tudo que eu tinha nisso. E aí a gente chegou lá, o visto foi negado. Eu nunca me senti tão mal na minha vida. Lembra que eu falei no início a importância dos nossos sonhos serem compatíveis com os sonhos de Deus para que não haja essa frustração? Ainda mais quando é um sonho muito vivo dentro do nosso coração. E ali eu comecei a me sentir péssima, eu sentia como se eu fosse a pior pessoa do mundo, a pessoa mais derrotada do mundo, que eu pensava: meu Deus, eu não consegui nem o visto para poder ir para os Estados Unidos, e chorei muito, sabe? Fiquei muito mal, porque vocês não estão entendendo, tudo na nossa vida estava girando em torno do visto para os Estados Unidos. Tudo estava girando em torno disso, a gente já fazia planos concretos, tipo, isso vai acontecer como se fosse certo. A gente fazia planos, a gente vai vender tudo, depois a gente vai contar pra nossa família que a gente vai embora e vai morar por lá, né? A gente vai imigrar. E aí desmoronou tudo debaixo da nossa cabeça. E eu me lembro de quando a gente saiu lá do consulado dos Estados Unidos, lá no centro do Rio, meu esposo virou pra mim que ele não tinha entendido muito o que aconteceu, porque meu esposo, ele só tava meio que na minha onda, né? Claro que era bom, ele tava super empolgado, mas o sonho mesmo era meu. E aí ele não entendeu muito o que aconteceu, porque ele não pesquisava muito sobre isso, e eu já pesquisava tudo. Inclusive, gente, eu chegava a treinar
como é que ia ser a minha entrevista do visto, o que eu tinha que falar. Eu treinava em casa. E aí, ele não entendia, não sabia se podia recorrer quando a moça lá que fez a entrevista negou o nosso visto. Aí ele me perguntou, e agora, amor, o que a gente vai fazer? E aí eu falei, agora não tem o que fazer mais. Quando eles negam, simplesmente negam e a gente vai embora e acaba. Pelo menos por aqui, acaba. Claro que a gente tem a possibilidade de tirar um novo visto, pagar tudo de novo para tirar um novo visto. Mas, né, é um banho de água fria em nós e fica mais difícil até. Já ouvi falar que fica mais difícil você tirar o visto na segunda vez que você tenta. Então, infelizmente a gente não conseguiu, né? Infelizmente não, hoje eu digo que é felizmente. E a gente ficou frustrado aí durante bastante tempo por conta disso, muito tristes, né? Quando a gente voltou pra casa, assim, e aí eu percebi, cara, todos esses planos que eu fiz durante mais de um ano até chegar aqui não valeram de nada. Cada tempo que eu perdi, cada vídeo que eu assistia vídeo disso o tempo inteiro, eu tenho um hiperfoco muito grande. Quando eu começo com um assunto, eu vou ficar vendo só vídeo sobre aquele assunto, coisas sobre aquele assunto, matérias sobre aquele assunto, o dia inteiro, a noite toda, tudo que eu for fazer vai ser girando em torno daquilo. Eu sou uma pessoa assim, com um hiperfoco muito grande. E comigo aconteceu dessa forma. E ali eu percebi que o meu planejamento era um, mas o planejamento de Deus era outro totalmente diferente. E o meu plano não estava compatível com o planejamento de Deus para mim naquele momento. Depois disso, vivi coisas incríveis, sabe? Espiritualmente dizendo. O Senhor fez coisas tão tremendas, desenvolveu em mim ministérios, me desenvolveu em mim dons que eu precisava ter, que talvez lá nos Estados Unidos não fosse possível. E eu me lembro que quando eu fui orar ao Senhor acerca de ir para os Estados Unidos, porque pasmem, eu não fiz isso da minha mente, tipo assim, vou fazer independente do que Deus quer ou não. Não, eu orei ao Senhor. Eu sempre oro muito ao Senhor em tudo que eu for fazer, sabe? Eu sempre peço o direcionamento de Deus nas pequenas coisas. Imagina mudar de país se eu não ia orar ao Senhor. Mas o problema disso tudo, né, foi que eu quis entender o que eu quis entender. Eu orei ao Senhor, pedi ao Senhor uma palavra, que falasse comigo através de uma palavra. Nós jejuamos, né, acerca dessa decisão que nós iríamos tomar. E o Senhor me deu uma palavra. E eu nunca vou esquecer essa palavra. Eu vou compartilhar com vocês, inclusive, agora, a palavra que Deus me deu. Fica lá em 1 Samuel, no capítulo 1 e no versículo 22, vai dizer assim, olha só o que a palavra do Senhor me disse, né, acerca dessa viagem. Porém, Ana não subiu, mas disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Essa foi a mensagem que o Senhor me deu quando eu fui orar ao Senhor acerca dessa viagem, se era pra gente ir embora ou não. E olha o que a palavra do Senhor está dizendo, mais claro do que isso, impossível. E Ana, porém, não subiu, mas disse ao seu marido, quando o menino for desmamado, ou seja, quando Samuelzinho, bebezinho, crescer, então sim eu o levarei, para que apareça perante o Senhor e lá fique para sempre. Hoje, o que eu entendi com essa palavra que o Senhor deu? Que não era o momento, não era um não definitivo. Mas o Senhor, através dessa palavra, estava querendo me alertar sobre isso, falando assim, ó, não é o momento. Não é o tempo agora de você fazer isso. E eu não quis ouvir. Quando eu li, até que eu entendi. Mas eu quis dizer, não, aqui, mas ela levou o menino para Deus. Então, tipo assim, amém. Deus deixou que eu fosse. Mas é aquilo que eu tô falando com vocês. Eu quis entender aquilo que eu queria entender. Porque eu queria muito viajar e eu orava a Deus, Deus, eu já vejo esse avião decolando, eu já vejo a gente dentro desse avião indo embora daqui, indo morar lá nos Estados Unidos. Enfim, não aconteceu. E o Senhor me avisou, não foi por falta de aviso não, que eu fiz isso. E nem fiz isso de uma maneira solta. Eu até orei ao Senhor, que é a conduta correta, mas o Senhor falou uma coisa e eu entendi outra. O Senhor falou A e eu quis entender B. Embora eu tenha entendido no fundo, mas eu queria tanto aquilo. Mas não estava no planejamento de Deus. Não era o momento, não era o tempo certo que aquilo iria acontecer na minha vida. E hoje eu falo pra vocês que vocês também orem dessa forma. Que os planos que vocês têm sejam de acordo com os planos de Deus. Porque aqui o que aconteceu foi um cabo de guerra. O Senhor queria que eu ficasse e eu queria ir embora.
E com isso, logicamente que eu perdi esse cabo de guerra, porque olha a força que o Senhor tem, é Ele quem traça os planos que Ele tem pra minha vida desde que eu nasci. Quem sou eu pra querer fazer alguma coisa, sem que esteja no planejamento de Deus? Desde que eu nasci, eu fui entregue ao Senhor, desde o ventre materno o Senhor é o meu Deus. Então eu não tenho que escolher se eu vou pra A ou pra B, pra lado A ou lado B, mas é Deus quem escolhe por mim. E eu até vou compartilhar com vocês um trecho de um filme que eu amo muito, que é Paulo, Apóstolo de Cristo. Eu amo esse filme de paixão, eu amo demais esse filme. E aí Paulo vai dizer uma frase que me marcou muito no final desse filme, que ele vai dizer: eu fui para a direita e Cristo me mandou para a esquerda. Eu quis ir para a esquerda e Cristo me mandou para a direita. Quando eu ouço essa frase, né, nesse filme, eu me identifico muito, porque muitas vezes na nossa vida, o meu caso foi essa questão dos Estados Unidos, né, essa doideira que eu quis fazer. Mas no caso de vocês pode ser qualquer outra coisa. A panqueca lá no fundo. Pode ser qualquer outra coisa que vocês sonham muito, que vocês queiram muito, mas às vezes, por mais que seja o seu maior sonho, não é o sonho de Deus. E se não for o sonho de Deus, cara, não vai acontecer. E não é muito mais fácil quando nossa vontade tá de acordo com a vontade de Deus, porque a gente não tem esse cabo de guerra. Pra onde Deus me mandar, eu vou de bom grado, porque Deus já implantou esse sonho no meu coração. Então, eu tenho orado muito ao Senhor nesse sentido. Senhor, que a minha vontade seja compatível com a sua vontade, de maneira que não vire um cabo de guerra, onde eu puxe para um lado e o Senhor puxe para outro, e vire, sabe, essa frustração. Porque isso aqui foi uma grande frustração que aconteceu na minha vida e que foi desnecessária. Se eu tivesse ouvido a vontade de Deus, o que era a vontade de Deus pra mim, e se eu tivesse obedecido, né, se eu tivesse parado e pensado, poxa, Deus tá falando que não é o momento, por que eu vou arriscar? Mas não, eu quis arriscar e aconteceu essa grande frustração na minha vida, perdi dinheiro também, que eu poderia ter investido em outras coisas, mas não. Não era o sonho de Deus pra mim, e eu tô compartilhando essa história com vocês porque é uma coisa que eu gostaria de alertar, para que não acontecesse com vocês também, né? Já que aconteceu comigo, não precisa acontecer com vocês também. Coloque sempre a vontade de vocês, o planejamento de vocês diante de Deus, como foi o texto que a gente leu. Consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Ou seja, peça a permissão de Deus. A gente tem que ser submisso à vontade de Deus, então a gente tem que ir com humildade. Senhor, é a tua vontade pra mim? É o que o Senhor quer que eu faça? E pedir confirmação de Deus. Peça 30 confirmações, não importa, mas peça a confirmação de Deus. Sabe, vê o caso de Gideão, pediu várias confirmações de Deus, se era a vontade de Deus ou não, ele ir para aquela batalha. E da mesma forma tem que ser conosco, não importa. Deus não vai se importar se a gente pedir várias confirmações, mas a gente precisa ter certeza que a gente está de acordo com o planejamento de Deus, com a vontade de Deus na nossa vida. E para eu finalizar esse vídeo com vocês, eu queria ler Jeremias 29, verso 11, vai dizer assim: porque eu é que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro. E por mais que o meu planejamento, o maior sonho da minha vida, que era ir para os Estados Unidos, hoje mesmo eu fico, hoje ainda, vendo as publicações, né, desse casal, que são os pais dos nossos amigos que estão morando lá, né, são nossos amigos também. Eu fico vendo as publicações deles e fico pensando, poxa, e se a gente estivesse lá nos Estados Unidos hoje? Nossa vida seria muito diferente. A gente ia conhecer a neve, olha só que lugar lindo que eles moram, né? Que lugar seguro. Mas não ia adiantar de nada, porque não era o planejamento de Deus. Ainda toca em mim até hoje, né? Vendo isso, mas hoje eu entendo, tenho maturidade de entender que naquele momento não era o que Deus queria para nossa vida, e que o melhor que Deus poderia fazer por nós, Ele já está fazendo. E nós já estamos vivendo os sonhos, os projetos de Deus aqui, no Brasil mesmo. Deus ainda tinha muita estrada para mim aqui no Brasil, então hoje eu entendo que é por isso que Ele não permitiu que nós fôssemos para lá. No futuro, quem sabe um dia, né, isso aconteça. Quem sabe um dia Deus queira realizar os meus sonhos. Mas se não for a vontade dele também, hoje eu tenho a maturidade para entender que tá tudo bem, porque maior são os planos que ele tem para mim, e a minha vontade precisa estar totalmente atrelada à vontade de Deus, porque sinceramente, Deus me livre de me frustrar de novo, como aconteceu lá no ano de 2018. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero muito que vocês tenham gostado.
Que esse testemunho tenha edificado a sua vida em alguma coisa, sabe? Que possa te ajudar nas tuas decisões futuras lá na frente. Porque aconteceu comigo, tô compartilhando com vocês e vocês não precisam errar, assim como eu errei. E quando o Senhor falar com vocês, peça a confirmação de Deus, ainda mais quando se tratar de uma decisão tão importante como essa. Que seria mudar de país para um lugar totalmente diferente, longe de tudo, longe da família. Seria uma decisão realmente muito, muito, muito importante. Então a gente precisa sempre colocar diante de Deus. E quando Deus falar, a gente entender a interpretação certa e obedecer, o que é mais importante. Não fingir que não viu e tá tudo bem. Não, porque a gente vai se frustrar certamente. As minhas redes sociais, meu Instagram, né, tá aparecendo aqui embaixo, caso você queira me seguir. E considere se inscrever aqui no canal. É de graça, não vai pagar nada por isso. E você vai ajudar o canal a crescer e também a divulgar esses vídeos para outras pessoas também. Compartilhe com alguém que você sentir no coração. Tenho certeza que vai abençoar a vida de outras pessoas também. E é isso, pessoal. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Deus abençoe sua vida. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.